20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. No Brasil, a população negra é a maioria, quase 56%. Isso torna o país a maior nação negra fora da África. Por isso é tão importante celebrarmos essa data e abrirmos espaço para falar sobre a representatividade na sociedade e também na vida religiosa. Então eu quero convidar você agora para a gente bater um papo com o padre Vinícius Ponciano. Ele que é um representante negro na vida religiosa e vai nos ajudar um pouquinho a ampliar a nossa reflexão sobre esse assunto. Vamos lá. Bom dia, Padre Vinícius. Bom dia, Ivonete. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu vim aqui para a gente ter uma discussão, uma reflexão muito importante. Vamos lá, vamos conversar ali na sala. Padre, então vamos começar o nosso bate-papo. Padre, nós viemos aí de quase 4 séculos de escravidão. Os negros sofreram e morreram no passado e ainda hoje isso acontece. Tivemos episódios aí como a morte do americano George Floyd, aqui no Brasil também a morte do menino João Pedro. Por que ainda hoje as pessoas sofrem e morrem só por conta da cor da pele? Ivonete, o que você está aí trazendo, né, na sua questão, infelizmente é fruto do racismo e do preconceito. Essas questões raciais, étnicas, culturais, todas as vezes que elas são abordadas, elas dão o que falar. Essas mortes, infelizmente, elas continuam acontecendo e em grande escala chega a beirar um genocídio por causa do racismo, por causa do preconceito e por causa de uma mentalidade fascista que vem tomando um volume sem medidas no Brasil, que até os dias de hoje tem uma dificuldade enorme de se reconhecer como um maior país negro depois da África. Padre, nós temos vivido hoje em dia uma outra realidade. Acredito que há tempos atrás, talvez a gente nem estivesse tendo uma conversa como essa. Hoje em dia as pessoas querem se ver representadas na sociedade, na política, na literatura, no cinema, na televisão. O que falta? O que o senhor acha que falta para a gente ver o negro ocupando mais espaços na sociedade? O que precisa fazer é trazer esse assunto afro-brasileiro para as mesas de discussões. Quanto mais se falar dessas questões, melhor. Nas escolas, nas igrejas, nas associações de bairro, entende? Quanto mais tratarmos dessas questões, maior será a possibilidade dos negros indo conquistando seus espaços e assumindo o seu papel na sociedade como sujeitos, que eles são possibilistas, eles podem e têm muito a contribuir com o desenvolvimento da nossa nação. Nós somos sujeitos da nossa formação, nós podemos e devemos fazer muita coisa pelo esse país chamado Brasil. Padre, fale um pouquinho para mim sobre a sua visão religiosa em relação ao racismo. Como é que a igreja se posiciona, como é que a igreja percebe esses casos, né? Se nós olharmos a história da igreja, né, no passado, lamentavelmente, ou particularmente no Brasil colônia, a igreja estava, de uma certa forma, em comunhão com o racismo. E ela contribuiu muito naquela época com o racismo, né? Inclusive defendendo a tese de que o negro nem alma tinha, né? E até favoreceu muito o regime escravocrata, particularmente a congregação dos jesuítas. Nós temos no Padre Antônio Vieira, 2 momentos do Padre Antônio Vieira. Um primeiro momento ele corrobora com o mercantilismo escravocrata. Ele vai nos engenhos de açúcar, inclusive dizer para aquele negro, olha, que graça, né? Você está aqui no engenho, né?
Você, aqui no Engenho de Açúcar, é igual à pessoa de Jesus, né? Veja bem, Jesus apanhou com cana, vocês cortam cana, né? Jesus foi espancado, vocês também estão espancados. Que maravilha parecer com Jesus de Nazaré na sua paixão, lá, no seu sofrimento. Mais para frente, esse mesmo Antônio Vieira vai combater toda essa política escravocrata. E aí a igreja começa a mudar a sua mentalidade, em comunhão com o Evangelho, que é em favor da vida, seja lá de quem for. E hoje, é claro, a igreja defende todas as ações, todos os movimentos, todos os discursos que combatem o racismo, que combatem o preconceito, porque a igreja está a favor da vida. Padre, como nós cristãos podemos nos posicionar diante dos atos racistas? Como cristão, nós temos que, de cara, não alimentar nada que tenha um cunho racista, preconceituoso e fascista. Só pelo simples fato de nós sermos cristãos, nós não temos que participar de nada que possa desprezar, desqualificar esta ou aquela pessoa. Não participar, nem de brincadeira. É um papel nosso, cristão, de combater esse racismo que muitas vezes vem assim de forma tão sutil, né? Vem até nós de forma tão velada e até de brincadeira. Mas como cristão nós temos que dizer simplesmente não. Não participar, não contribuir, não divulgar nada, nenhuma atitude, nenhum pensamento, nenhuma frase, nenhum desenho que possa emitir algum gesto, mínimo que seja, de preconceito. Por que é importante celebrar o Dia da Consciência Negra? Se nós tivéssemos consciência humana, nós não precisaríamos de ter o Dia Nacional de Consciência Negra, o Dia da Mulher, o Dia da Criança, o Dia do Velho, etc. Mas como a gente não tem consciência humana, então a gente tem que criar essas datas comemorativas para nos fazer lembrar, para nos fazer debruçar sobre uma situação. Essa questão de consciência negra, desde quando foi fundada, a lei foi promulgada, foi aprovada, provocou e provoca ainda hoje uma situação assim chata para muita gente. Quando nós trazemos essa data, nós só queremos fazer com que a sociedade brasileira recorde que a comunidade afro-brasileira contribuiu com a edificação da sociedade brasileira. E no Brasil colônia, e até os dias de hoje, essa massa negra que se encontra nas periferias dos grandes centros urbanos, pequenos e médios, é que faz essa nação se movimentar. Zumbi de Palmares é mais do que uma pessoa. Zumbi de Palmares é uma mentalidade. Zumbi de Palmares é um grito em favor dos pequenos. Zumbi do Palmares é um basta a toda e qualquer política fascista que não consegue comungar com o diferente. Zumbi de Palmares é um modus operandi de conviver a partir das minorias. Zumbi de Palmares é muito mais do que uma pessoa, é um jeito de ser, é uma visão diferente de mundo, é uma maneira de eu entender que o outro, dependendo da sua cor, da sua cultura, da sua etnia, merece o meu respeito, porque é pessoa humana. Padre, para a gente encerrar, eu sei que o senhor vai fazer uma reflexão para a gente, mas antes eu já queria aproveitar e agradecer o diálogo, agradecer essa conversa, que ainda é tabu se falar sobre o racismo no nosso país, mas que é uma reflexão importante de se fazer, de esclarecer e de trazer um pouco mais de reconhecimento para o povo negro. Dentro dessa linha da representatividade, para incentivar, né, essa nossa participação nessas questões, eu vou ilustrar essa nossa entrevista com trechos de um verso de uma cantora negra, Bia Ferreira, ativista, tem dado muita contribuição dentro desse combate, né, ao racismo e ao preconceito. Diga não. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não ao genocídio do meu povo preto,
Diga não, não fica só assistindo. Muita gente chora, meu irmão, enquanto você está aí rindo. Diga não.